Triste ergue a Deus a voz, dispõe-se a nos salvar. Que angústia a orar em dor, em sangue se torna o seu suor. Afasta este cálice meu, ó Pai, se possível for. Quando sofrimento atroz provou o Salvador, vede quanto amor por nós, divino e santo amor, aos ombros suportou a cruz, por nós se dispôs a morte, a dor, mas logo ressurgiu em luz, tornando-se vencedor. Olá, queridos irmãos, feliz sábado a todos. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar com os irmãos uma meditação que se encontra no livro Cuidado de Deus, 26 de março, que tem por título Construtores Não Destruidores. Estou aqui acompanhado do irmão Daniel e da irmã Eleni, e após a leitura, o irmão Daniel vai estar fazendo a leitura. Após a leitura, nós vamos estar fazendo alguns comentários, algumas observações, também extraindo algumas lições para a nossa vida diária. Que Deus nos abençoe. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Isaías 58:12. Muito bem, no texto que o irmão Daniel leu aqui, a introdução, de Isaías 58:12, fica aqui para nós uma pergunta. Quem são esses reparadores ou restauradores de vereda? A irmã Eleni, ela vai fazer aqui um comentário lendo da Bíblia Legado na página 801. Então, ela dá aqui a resposta, né? Ela diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este é o povo que está reparando a brecha da violação da lei de Deus. Eles veem que o sábado do quarto mandamento tem sido suplantado por um sábado espúrio, um dia em que a palavra de Deus não autoriza. Eles são leais ao seu Deus em meio a uma grande oposição e se alistam sob a bandeira do terceiro anjo. Ela continua dizendo assim: à medida que o fim se aproxima, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais determinados e mais poderosos, projetando a luz da verdade sobre os sistemas de erro e opressão que por tanto tempo têm mantido a supremacia. O Senhor tem nos enviado mensagens para este tempo, a fim de estabelecer o cristianismo sobre uma base eterna. A todos os que creem na verdade presente, não deve apoiar-se em sua própria sabedoria, mas na de Deus, e devem levantar o fundamento de muitas gerações. Então ela continua falando: esses serão registrados nos livros do céu como reparadores de brechas e restauradores de veredas para habitar. Devemos suster a verdade, porque é a verdade, enfrentando a mais intensa oposição. Deus está influenciando nas mentes humanas. O homem não age sozinho. O grande poder iluminador procede de Cristo. O brilho de seu exemplo há de permanecer diante das pessoas em cada conversão. Muito bem, nós voltando aqui agora ao próximo parágrafo da meditação, que o irmão Daniel vai estar fazendo, dando continuidade na leitura. Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiramente convertidos,
Satanás traz para sua comunhão pessoas não convertidas. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência atua a favor da purificação da igreja e a outra a favor da corrupção do povo de Deus. Muito bem, nós lemos aí esses dois parágrafos em seguida e queremos fazer aqui algumas observações, né? Aqui o texto ele é muito claro em dizer que Deus ele tem uma igreja viva. Ele nos faz essa pergunta, né? Deus tem uma igreja viva? E nós sabemos que sim. E nós sabemos que a igreja de Deus aqui na terra ela é composta por quem? Por almas fiéis. Só que ele diz aqui, o texto está nos dizendo que a igreja militante não é a igreja triunfante. Ou seja, essa igreja que está militando é uma igreja que está lutando para obter o quê? Para obter a vitória sobre o pecado, para obter a confirmação e a aprovação de Deus. Só que nós podemos entender o seguinte, que nem todos que estão professando essa fé vão tornar-se um dia a igreja triunfante. Nós temos mais à frente, com certeza nós iremos estar lendo e vamos estar fazendo essa aplicação, mas já podemos aqui adiantar esse comentário, que dentro das 10 virgens encontrava-se 5 prudentes e 5 loucas. Não foram as 10 que entraram na festa, né? Que participaram da festa do casamento. 5 delas ficaram do lado de fora, porque estavam despreparadas. Então aqui nos mostra que nem todos que compõem hoje a igreja militante um dia tornar-se-á a igreja triunfante. Eu quero só também falar em cima dessa fala do Herbert, que por anos a gente teve um entendimento bem errado desse texto. E agora a gente consegue ver claramente o que a profeta quis dizer, o que o Senhor, através da sua profeta, quis nos dizer. Que a igreja militante não é a igreja triunfante. Porque dentro da igreja militante existe o joio, existe o trigo. Dentro da igreja militante há 2 poderes trabalhando, que é Deus atuando para purificar a igreja e Satanás trazendo o joio para dentro da igreja para contaminar essa igreja. Então, por isso que ela fala, a igreja militante não é a igreja triunfante. A igreja militante, nem todos, como ele terminou de falar, vão fazer parte da igreja triunfante. A igreja triunfante são aqueles que entendem essa mensagem, que entendem que necessita vencer todo tipo de pecado, ser purificado para poder dar o reino do céu. Essa é a igreja triunfante. E realmente vão viver isso na sua vida diária, na sua vida prática. E nesse próximo parágrafo, que é o 83.4, ele fala aqui que ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiramente convertidos, porque a igreja de Deus ela é composta apenas por almas fiéis. E aqui, na contrapartida disso, Satanás traz para a sua comunhão. Para a comunhão de quem? Para a comunhão dessa igreja que é militante. Por isso que essa igreja militante ela é composta de trigo e de joio. E por esse motivo que essa igreja militante, ela não é a igreja triunfante. Por quê? A igreja triunfante ela é composta apenas por uma classe de pessoas. E quem são essas pessoas? Almas fiéis. Ou seja, de acordo com o texto, é somente o trigo. Porque quando a igreja triunfante entrar em cena, ela entra apenas com um grão. A palha já foi retirada. E o propósito de Satanás colocar o joio juntamente com o trigo é com a finalidade de quê? De que essas duas influências oponentes, uma classe de pessoas estão buscando uma consagração, viver em conformidade com a vontade de Deus, enquanto outra classe está ali de uma forma muito sutil, muito sorrateira, tentando atrapalhar. E nós sabemos que essa influência opositora, que tem como propósito de corromper o povo de Deus, não é
cometendo pecados escancarados e abertos. Não, não é isso. Não pense que essas pessoas que são tragas para a igreja de Deus, que são almas não convertidas por Satanás, elas não vão estar cometendo o pecado abertamente. Por quê? Quando nós olhamos para as 10 virgens, eu volto novamente a esse exemplo, lá fala que elas não tinham diferença nenhuma. Elas eram virgens, todas as 10, e virgem é sinônimo de pureza. Elas tinham conhecimento de cada ponto da doutrina, né? Então, essas pessoas que são tragas por Satanás para a igreja de Deus, elas têm defeitos de caráter, dos quais, se não houver uma transformação, se não houver uma renúncia nisso aí, infelizmente vão ficar apenas na igreja militante. Não irão participar da igreja triunfante. Então, quando se fala aqui que Satanás traz para a sua comunhão, para a comunhão de quem? Da igreja de Deus, pessoas não convertidas, essa classe de pessoas são pessoas que têm defeitos de caráter, dos quais, se não houver uma transformação, não é uma mudança e nem um melhoramento, que conforme a profeta do Senhor nos diz, é uma mudança de natureza, é uma transformação no caráter. Ou seja, o caráter de Cristo precisa ser implantado nessas pessoas. Do contrário, elas jamais serão igreja triunfante. Elas vão permanecer sempre sendo a igreja militante. E nós sabemos que a igreja militante é uma, a igreja triunfante é outra. E isso não significa que os que estão na igreja militante não irão participar da igreja triunfante. Vão, mas somente aqueles que vencerem em Cristo todo defeito, toda nódoa do seu caráter. Do contrário, não irão participar da igreja triunfante. Vamos aqui agora ao próximo parágrafo. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. E todo homem que chamar a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, denunciando-a como Babilônia, está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos. Todo o mundo está cheio de ódio contra os que proclamam a obrigatoriedade da lei de Deus. E a igreja que for leal a Jeová terá de empenhar-se num conflito mais que normal. Os que tiverem alguma compreensão do que significa esse conflito não voltarão suas armas contra a igreja militante, mas com todas as suas forças hão de lutar pelo povo de Deus, contra a confederação do mal. Aqui no parágrafo 5 da página 83, diz assim: embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A pergunta que eu faço é: por que vai haver males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo? Porque essa igreja, que é a igreja militante, ela é composta por pessoas convertidas e não convertidas. Ela é composta por pessoas que querem viver uma santificação e por pessoas que estão vivendo somente de fachada. Então, por esse motivo, essa igreja militante, ela vai estar ainda com males, e esses males vão existir até onde? Até o fim. Até o momento em que a igreja militante deixar de existir e existir apenas quem? A igreja triunfante. Torno mais uma vez a usar o exemplo das 10 virgens. Estavam elas unidas. Quantos? 10. As 10 eram virgens. Mas quando o noivo chegou, apenas 5 permaneceram com ele e 5 foram deixadas de fora.
5 foram deixadas para trás. Então a mesma coisa hoje. Hoje existe apenas uma igreja e ela está na condição de quê? De militante. Mas quando chegar o tempo de não mais ser a igreja militante e sim a igreja triunfante, esses males que existem hoje e que vai, aqui o texto está dizendo que vai existir até o fim, eles não mais irão permanecer com essa igreja. Não é mais com a igreja militante, e sim com a igreja triunfante. Porque essa classe de pessoas que não estão vivendo o ideal e a norma que Deus estabeleceu para os seus filhos, eles jamais irão participar ou pertencer à igreja triunfante. E isso não quer dizer que, por a igreja ser ainda militante, isso não quer dizer me dá o direito de viver pecando, né? Porque o que muitas pessoas têm na cabeça, a igreja ainda é militante. Mas a igreja militante, ela não é a igreja triunfante. Então, se eu não tiver um entendimento claro da malignidade do pecado, da lepra que é o pecado, e não ser purificado, eu vou ficar na igreja militante até o fim, onde diz aí, ó, ela vai ser até o fim, vai ter, quais as características até o final dela? É a poluição do pecado, poluído, desmoralizado pelo pecado, até o fim. Aí eu quero ler só um textozinho aqui, Materiais de 1888, que diz assim: ao escolher pecar, os homens separam-se de Deus, afastam-se do canal da bênção, e o resultado certo é a ruína e a morte. Então, a igreja militante, nesse estado, o que vai ser o final de tudo isso? É a morte. Na verdade, só complementando aqui, a igreja militante são os que militam, são os que cooperam com Deus na transformação do caráter. Então, os que pecam voluntariamente, os que não estão muito preocupados com o caráter, com vencer o pecado, e nem com comunhão, com oração, na verdade eles não são militantes. Nem são militantes, são ímpios, não tem lugar para eles. A igreja militante são os que militam, são os que estão buscando servir a Deus. E um dia a igreja militante se tornará triunfante. Verdade. Porque a palavra de Deus, que Cristo nos disse, é perseverar, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então eu faço aqui uma pergunta para ti, Daniel. A corporação adventista, ela faz parte dessa igreja militante? Não faz. Porque não guarda os mandamentos de Deus e nem tem fé em Jesus. Verdade. Então, a gente fez aqui essa pergunta só para ajudar na compreensão dos nossos irmãos que estão assistindo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, porque muitos pensam que a instituição ela é a igreja militante. E de fato não é. Por quê? Ela não está lutando. Na verdade, ela nem crê na vitória sobre o pecado. Ela não crê que podemos ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Como pode ela fazer parte da igreja triunfante? Se nem da igreja militante ela faz, ela não crê. Porque os que militam, como o irmão Daniel mencionou aqui agora há pouco, são aqueles que estão lutando para viver, são aqueles que estão vivendo uma vida de abnegação, de sacrifício, de renúncia, deixando as coisas do mundo e voltando-se por completo para Deus. Eu vou te fazer uma pergunta então, o Herbert e o Daniel. Então, como explicar esse parágrafo que muitas pessoas entendem, os que chamam a igreja adventista de Babilônia, estão entrando nesse campo aqui de desobediência, quando a senhora White diz que quem chama a igreja de Deus de Babilônia está fazendo o trabalho do adversário, do inimigo. O texto aqui ele é muito claro em dizer que no mundo só existe uma igreja, né? Que presentemente se acha na brecha,
tampando o muro e restaurando os lugares assolados. E nós sabemos quem é essa igreja. É todo aquele, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Não é os que guardaram no passado e nem é os que guardarão no futuro, mas ela está falando no presente. Aqui está a perseverança dos que guardam os mandamentos de Deus. E tem o quê? Tem o testemunho, tem a fé de Jesus. Então essas pessoas é que fazem parte dessa única igreja que existe aqui na Terra e que irá tapar e que está tampando hoje a brecha e restaurando os lugares assolados. Mas nós não podemos pensar que a instituição, por ter sido no passado honrada por Deus, ter recebido privilégios, honras, ela hoje se encaixa com essas características de que é a igreja de Deus que está tampando e restaurando os lugares assolados. Infelizmente não é. São pessoas, são almas, são pessoas que estão reerguendo a verdade de Deus. A verdade essa que foi mencionada no início aqui, verdade essa que está sendo solapada e que na verdade foi solapada pelo erro, pelo engano, mas hoje ela está sendo restaurada, né? Sendo reerguida. Os que se põem a proclamar uma mensagem sob sua responsabilidade pessoal e que, ao mesmo tempo que declararam ser ensinados e guiados por Deus, constituem sua obra especial derrubar aquilo que Deus durante anos tem estado a erguer. Não estão cumprindo a vontade de Deus. Não os creais. Aqui no parágrafo de cima, nós podemos ver aqui Ellen White falando também que os que denunciam a igreja como Babilônia está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos. Aqui ela está fazendo uma referência ao Stanton, que em 1893 estava pregando que a igreja adventista era Babilônia. Por quê? Porque em 1888 teve a rejeição da justificação pela fé. Isso é uma história que todo mundo conhece. E a Conferência Geral tinha rejeitado. Porém, com muitos anos de pregação, de 1888 até 93, Ellen White estava insistindo, pregando a mensagem de justificação pela fé. E muitos estavam dando ouvido agora, estavam se convertendo. O Espírito Santo estava sendo derramado nos corações das pessoas. E justamente nessa data se levantou um homem chamado Stanton, pregando que a igreja era Babilônia, estava atrapalhando o serviço de Ellen White. Então ela entra e diz que ele estava chamando a igreja de Babilônia, que não era a voz de Deus. Mas já algum tempo depois, o que a gente vê? A igreja no estado totalmente diferente desse que ela já defendeu nesse período que o Daniel terminou de falar. A igreja começou a aceitar a apostasia e a se unir com o Estado, né, fazer aliança, e foi perdendo toda a pureza que ela tinha nos dias da senhora White. E prova disso é que alguns textos nos escritos da senhora White mostrando isso, que ela já tinha tomado decisões de não participar mais das reuniões de lá. E olha aqui esse texto. Ela fala assim: tenho trabalho a fazer e estou agora a tomar decisões. Devo manter-me afastada das reuniões da conferência. Não devo assistir às reuniões de acampamento. Um espírito de afastamento, como resultado de julgar uns aos outros, tornou-se tão comum. E as igrejas estão a ficar tão fermentadas com este espírito que não tenho qualquer desejo de assistir a essas reuniões.
Depois de regressar, são muitas as semanas em que não consigo retomar o meu trabalho inteligente. O que ela quis dizer? Que quando ela participava dessas reuniões, que ela ia para essas campais, e ela está falando da igreja adventista, que ela fazia parte. Ela disse que não conseguia, era tanta influência ruim, as pessoas julgando os outros, as pessoas criticando, as pessoas... É uma apostasia total como a gente vê hoje. Ela disse que levava um tempo para ela continuar a fazer os trabalhos dela novamente, porque era muita contaminação. E esse outro texto, ela fala assim: tenho muita pouca confiança de que o Senhor esteja dando a esses homens em posições de responsabilidade, isso na igreja adventista, visão espiritual e discernimento celestial. Sinto-me perplexa com as suas ações e desejo agora dedicar-me ao meu trabalho especial e não participar de nenhum dos seus concílios e de não assistir a nenhuma reunião campal, nem de perto e nem de longe. Minha mente não deve ser arrastada para a confusão pela tendência que eles manifestam em trabalhar diretamente contrária à luz que Deus me deu. Estou farta. Preservarei a minha inteligência dada por Deus. Ela falou aí a confusão, né? Que confusão. Verdade com erro. Ellen White escrevendo os livros e mostrando a verdade, pregando a verdade, e a conferência geral pregando o contrário. É a palavra dela, foi ela que disse isso aí. Então aí está a confusão. Confusão é o quê? Babilônia. Babilônia não tem outro nome, né? Não tem outro nome. Confusão é Babilônia. Confusão de doutrina, confusão de todo tipo de mentira e engano. Aqui a gente vê que ela fala que nem de perto e nem de longe. Minha mente não deve ser arrastada para a confusão pela tendência que eles manifestam em trabalhar diretamente contra a luz que Deus me deu. Então essa meditação que nós lemos, que tem por título Construtores e não Destruidores, a gente finaliza aqui dizendo que é algo muito sutil a forma que Satanás atua hoje para confundir. Não é necessário muitas coisas para iludir as pessoas, porque hoje muitos estão pregando uma suposta verdade presente. Só que só falar não é o suficiente. O que Deus espera de mim e de todos nós é que vivamos uma mensagem, é que tenhamos uma vida coerente, que vivamos não só de aparência ou de teoria, mas que vivamos na prática a mensagem que o Senhor nos deixou. E é por esse motivo que Ellen White, nesses dias, nós estamos lendo aqui Manuscrito, volume 17, de 1902, é por esse motivo que nesses dias, nos dias em que Ellen White viveu, nesta época, ela tomou essa atitude de não participar e nem se deixar assistir, ou muito menos ouvir, nem de perto e nem de longe. Ou seja, não importa quem esteja pregando uma mensagem que aos olhos do homem parece ser reta, parece ser verdadeira, mas se isso é uma confusão, a pessoa fala de uma forma e vive de outra totalmente contrária àquilo que vive, a mesma atitude devemos tomar hoje. Não devemos participar nem ouvir, nem de perto e nem de longe. Por quê? Com Deus não existe nenhum tipo de contradição ou incoerência. Deus, ele nos mostra através dos profetas, né, toda uma verdade. E nesses últimos dias, através da profetisa Ellen White, Deus vem nos dizendo que a condição do mundo antes da primeira vinda de Cristo é uma figura da condição do mundo precisamente antes de sua segunda vinda. Haverá a mesma iniquidade. Satanás manifesta o mesmo poder enganador sobre a mente dos homens. Coloca em ação seus instrumentos preparados e utiliza com intensa atividade. Então, o que nós entendemos aqui? Que o engano, ele continua. Nós fomos por anos enganados
muitas doutrinas que foram pisadas pelos homens. Graças ao Senhor que Deus ele levanta, né, os reparadores de brechas, restauradores dessas veredas antigas, e tem nos mostrado, e está sendo levantado pessoas para erguer essa bandeira, essa mensagem, mas o inimigo ele continua a sua obra de engano. Deus, o que ele quer? Que nós levantemos a nossa voz e, de alguma forma, venhamos a despertar. Muito bem, é como diz as Escrituras, né? Desperta-te tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E nós sabemos que não é suficientemente apenas despertar. Precisamos nos levantar, nos erguer, andar, seguir em frente, né? É como o apóstolo Tiago diz, não sejamos apenas ouvintes, mas devemos nos tornar praticantes para não nos enganar a nós mesmos. Então nós finalizamos aqui essa meditação de hoje, que teve por título Construtores e não Destruidores. Jesus disse que nós devemos ser também pacificadores, né? Mansos, para que possamos herdar o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos, possamos receber a graça, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e avançar para o alvo que é Cristo Jesus, olhando sempre para o autor e consumador de nossa fé. Até a nossa próxima meditação. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe.